Olá, boa noite a todos vocês. Nós estamos de volta com as lives de sexta-feira da Pastoral do Cuidado, Sino do Planalto Rio-Grandense, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Hoje vamos continuar a nossa conversa sobre a 1 Coríntios 13, onde fala de uma forma muito especial do amor. E como eu vou mostrar aqui para vocês, esse também é um tema da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil para 2022. Um momento. Então aí está o cartaz do tema da igreja para o ano de 2022. O tema é amar a Deus e as pessoas. E o lema bíblico de 1 João 3,18, não amemos de palavra nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Nesse texto de 1 João, é aquele texto famoso onde diz que Deus é amor. E nós, de fato, estamos partindo nessas nossas conversas sobre Bíblia, espiritualidade e saúde, da ação primordial de Deus. Nós estamos sempre ressaltando novamente que, em primeiro lugar, vem a ação de Deus, a ação criadora de Deus. Depois é que vem a nossa resposta. Isso nós precisamos entender. Nós falamos muito sobre que as nossas ações, elas são uma resposta de louvor e gratidão pelas ações de Deus. Então hoje nós vamos falar sobre o versículo, continuar falando sobre o versículo 7 de 1 Coríntios 13, onde é dito que o amor tudo crê. Eu vou colocar aqui então esse cartaz para vocês lerem. Está aqui escrito, né? O amor tudo crê, 1 Coríntios 3,17. Nesse capítulo e nesse versículo há diversas afirmações sobre o amor. Nós já falamos, por exemplo, na sexta-feira passada, que ali está escrito: o amor tudo suporta. E nós conversamos um pouco sobre essa questão, seu amor, como que é isso que o amor tudo suporta. Então hoje nós vamos conversar um pouco sobre o amor tudo crê, como que é isso, né? Em primeiro lugar, temos que nos lembrar que em alguns momentos nós falamos que a Bíblia tem uma linguagem muito própria, que se usa em outros textos, em outros contextos textuais, literários também. Mas a Bíblia tem muito disso. São as palavras que a gente precisa entender o sentido, que a gente não pode levar ao pé da letra. Se a gente leva a muitos textos ao pé da letra das Sagradas Escrituras, nós vamos ter dificuldade, porque facilmente vamos ter textos que vão entrar em contradições bastante insolúveis. Então, quando a gente fala a palavra tudo, é um desses termos
que nós precisamos cuidar. Que tudo não significa exatamente tudo. É uma força de expressão. Já falamos na sexta passada que quando o apóstolo Paulo fala que o amor tudo suporta, não é exatamente que o amor está a favor de tudo, né? Mas que o amor é uma força que nos ajuda no momento de dificuldade e no momento que a gente precisa ser resilientes. Quando há sofrimentos, quando há dificuldades, o amor é uma força que faz com que a gente não desista com facilidade, que a gente tenha força da persistência. Então não é assim que o amor também tudo sofre. E o amor, quando diz tudo sofre, está também relacionado a gente assumir a nossa responsabilidade, mesmo que isso cause a gente abrir mão de certas coisas nossos, de certas satisfações pessoais, de certos prazeres pessoais, porque a gente precisa fazer determinadas ações a partir da fé, a partir do amor de Deus que tomou conta da gente. Lembrem-se que o amor de Deus, ele é tipo uma árvore que produz fruto. Cada árvore tem a natureza de produzir determinados frutos. E uma das coisas que o amor de Deus produz em nós, isso não é obra humana. A obra humana é esse fruto. Esse amor produz frutos e um deles é a responsabilidade. E a responsabilidade faz com que a gente precise abrir mão de algumas coisas e até passar por determinados aborrecimentos e sofrimentos. E isso quer dizer que o amor tudo sofre. O amor não faz a gente dar passos, não faz a gente desistir, por causa que a responsabilidade vai causar em nós alguns sofrimentos e até, às vezes, algumas feridas. Mas hoje nós vamos falar sobre o amor tudo crê. Bom, o amor não pode crer tudo, né? Se vamos levar ao pé da letra, isso não vai dar certo, correto? Então, na Bíblia, de fato, falo mais uma vez, não dá para levar tudo ao pé da letra. A gente precisa tentar interpretar, ver o sentido desse tudo. O tudo aí não é exatamente tudo. A grande maioria das traduções, vocês sabem que o Novo Testamento ele é escrito em grego e é preciso traduzi-lo para as línguas que nós falamos hoje, né? Mesmo o grego que se fala hoje é um pouco diferente deste grego que está na Bíblia, ainda que tenha muitas semelhanças. Mas afinal, para nós precisamos traduzir ali o que está na Bíblia para nós. Então eu olhei um pouco algumas traduções e a grande maioria delas, a Bíblia de Jerusalém, o João Ferreira de Almeida, a Bíblia Tradução Ecumênica, várias traduções diferentes que eu tenho acesso, realmente traduziu essa parte do versículo 7 de 1 Coríntios como tudo crê. O amor, então, tudo crê. Existe uma tradução que é a da linguagem de hoje, que muitas pessoas também usam, por ela ser uma tradução um pouco mais interpretativa, para tentar facilitar quando existem termos não tão usuais. E essa tradução ela é um pouquinho diferente. Tá escrito: quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Então, nessa tradução da linguagem de hoje, fez uma tradução de um linguajar um pouco mais coloquial. Então eles tentaram interpretar todo o versículo 7 ali, a questão que tudo suporta, tudo sofre, colocando a palavra paciência, né? Então
nunca desiste, né? Isso a gente já falou, que está na questão do tudo suporta, tudo sofre, né? Então, e depois colocou a esperança e paciência. Em certa forma, a gente falou que essas são características do amor quando falamos que o amor tudo sofre. Significa que ele é paciente, que ele aguenta firme, mas não significa que ele concorde com todo o sofrimento, com todas essas coisas, bem pelo contrário. Mas então o amor tudo crê. O amor tudo crê, ele está de fato, em minha opinião, como eu entendo, como eu interpreto, de fato relacionado aqui, como a tradução da linguagem de hoje tenta trazer isso para nós. Está relacionado à questão da paciência e da perseverança, né? Tudo crê. Então, de certa forma, vem complementar o que a gente já falou em relação ao tudo sofre. Vamos dizer, o amor que o Espírito Santo de Deus derrama em nós, conforme Romanos 5:5, que é o amor que vem de Deus, ele faz a gente crer. É uma obra de Deus. Está muito bem claro na teologia do apóstolo Paulo, nas cartas do apóstolo Paulo, que a fé não é uma obra humana. A fé é uma ação de Deus, é um presente que Deus nos concede. E ali, junto com esse presente, vem este amor. E este amor, então, ele está também relacionado a uma força de fé. O amor é aquela força que está ligado à fé, que faz a gente continuar tentando testemunhar, tentando dar bom testemunho de vida, tentando fazer com que haja paz entre as pessoas, que haja justiça, que haja tolerância, essas coisas todas que nós já falamos que são também características do amor. Então, para que a gente melhore a vida das pessoas, para a gente ser solidário, para a gente ir ao alcance dos que sofrem, por exemplo, quem está acamado, a quem está com grandes dificuldades na vida, para a gente poder trabalhar em favor dessas pessoas. Há muitas dificuldades de a gente trabalhar em favor do bem-estar de vida das pessoas. Então, mesmo que às vezes a gente vê que as coisas não vão mudar ou elas nunca mudam, o amor cristão faz a gente permanecer firme. É mais ou menos como se fosse um beija-flor tentando apagar o incêndio de uma floresta, né? Com um pequeno biquinho ele vai ali pegar um pingo de água e tentar apagar lá o incêndio. Pela lógica, o beija-flor nunca vai conseguir apagar o incêndio, mas ele é persistente por causa do amor que ele tem pelo ambiente que ele está tentando salvar. Então, o amor, tudo crê, está relacionado assim, mesmo que pareça que a lógica das coisas não vão ser aquelas, que você não vai vencer o sofrimento da pessoa, mas você vai se envolver para ajudar, para que esse sofrimento seja mitigado, para que ele seja amenizado. E às vezes, por mais lógico que seja que não vamos conseguir, o amor faz a gente vencer. Então, isso é o amor, tudo crê. O amor não pode crer em tudo, em coisas que são erradas. Eu tenho amor que Deus colocou no meu coração, eu sou uma pessoa de fé, eu vou crer em tudo que as pessoas falam porque tem a palavra Deus, por exemplo. Não. A gente não pode crer só porque uma pessoa usou a palavra Deus, ou só porque uma pessoa citou Jesus Cristo, ou só porque outro escreveu sobre o Espírito Santo. Não, não é crer em tudo que as pessoas dizem e pregam, mesmo que seja sobre Deus. Olha, a própria palavra de Deus ali na Bíblia está escrito: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então a gente precisa ser esperto. Não é nesse sentido que a gente crê tudo, né?
A gente precisa ter o dom, como diz Romanos, né? E o próprio o apóstolo Paulo nas outras suas cartas, ele fala que tem um dom, que é o discernimento, saber se vem de Deus ou não de Deus. Então o amor não crê em todas as coisas que as pessoas vão dizendo por aí. A gente pode discordar com respeito, com dignidade das outras pessoas. A gente pode ter a nossa opinião e a gente também deve ouvir a opinião do outro, né? A gente pode acreditar em determinadas formas de agir, achando que essas são as certas, que são essas que vão levar a uma vida melhor da grande maioria das pessoas. Outras pessoas vão achar que um caminho é outro. Então, isso está tudo justo. Mas a gente não pode concordar que se uma pessoa tem uma ideia diferente, eu vou desqualificar a vida da outra pessoa. Eu vou usar de agressividade ou de violência para tentar calar ou vencer o outro num debate, desqualificando a vida do outro. Isso não é legal, isso não faz parte do amor. O amor diz respeito a respeitar, a ser tolerante, a ser bondoso, a ser misericordioso. Isso tudo nós já falamos. Então, para hoje, amor tudo crê. Não é acreditar em tudo que falam por aí, mesmo que está se falando de Deus. Amor tudo crê significa que mesmo contra a lógica das coisas, a gente continua acreditando. Especialmente em relação em que a vida pode melhorar, que a vida pode ser melhor. E este amor que tudo crê faz a gente se mover em direção ao cuidado do outro. E nesse sentido existe uma ponte em relação à espiritualidade e saúde, né? Esse texto bíblico. Porque se o amor tudo crê, eu me faço presente junto àquelas pessoas que estão doentes, por exemplo, estão de diversas situações enfraquecidas, né? Seja por uma questão anímica, né? Ou seja por uma questão realmente corporal. Então, isso tem a ver com saúde, o amor tudo crê. A própria pessoa que está num momento de fraqueza, alimentando com orações, com ouvir a palavra de Deus, com alguém que está junto para ouvi-la também, vai tendo esse alimento. Então essa pessoa também vai ter essa força que vai animá-la e vai mantê-la resiliente para continuar sua luta ali naquele momento de dificuldade, né? Uma pessoa que está acompanhando um ente querido no hospital e que tudo está demonstrando que a situação está muito delicada, muito difícil. Este amor também faz a pessoa se manter firme, se manter, vamos dizer assim, com um certo nível de sobriedade para conseguir lidar com a situação. Nesse sentido que está escrito, o amor tudo crê, né? E o amor tudo crê também faz com que a gente, a igreja, as pessoas da comunidade se organizem e se movam em direção aos que sofrem. Sempre é assim. O amor faz a gente se mover em direção aos que sofrem. Então, hoje, por exemplo, eu tive uma experiência muito legal, né? Que aqui no hospital, num dos hospitais onde eu atendo, onde eu acompanho pessoas, há uma pessoa que está já mais do que 3 meses acompanhando um ente querido, né? E é bastante delicada a situação, mas ali eu percebo esse amor tudo crê. E essas pessoas, às vezes, que estão ali por tanto tempo, passam por muitas dificuldades. E às vezes dificuldades financeiras, porque aumenta o custo da família, mesmo que estejam sendo atendidas pelo Sistema Único de Saúde, elas não estão na cidade delas e não estão na casa delas. Então,
ao compartilhar essa situação com uma pessoa, essa pessoa fez uma doação para ajudar aquela família com questões muito básicas, a alimentação. Quem cuida dia e noite do seu ente querido traz um cansaço, traz um desgaste e, como eu disse, aumenta os gastos. E sempre quando tem pessoas que ajudam, isto é uma atitude daquela questão de que o amor tudo crê. É isso, o amor tudo crê faz a pessoa se mover em direção ao sofrimento do outro. E sempre vai se desfazer de alguma coisa sua para amenizar o sofrimento do outro. Então, eu quis trazer esse exemplo de hoje como forma também de a gente vamos dizer, exemplificar esta questão sobre o amor tudo crê. Um abraço para todos vocês. No início nós ouvimos o hino do tema da igreja do ano de 2022 e agora, para encerrar, vamos ouvi-lo mais uma vez. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês, agora e sempre. Amém.